E se eu dissesse que a ideia de que trabalhar duro é sinal de virtude não nasceu por acaso, mas foi construído historicamente para sustentar o próprio capitalismo? Max Weber percebeu isso e a conclusão dele muda completamente a forma como você enxerga o trabalho. Bom, hoje vamos falar sobre a ética do trabalho em Max Weber. Para Weber, ele faz uma análise do trabalho e muito mais cultural do que em Karl Marx, mas também focada no coletivo do que Emile Durkheim. Né? Isso porque Weber queria entender apenas a economia, não queria apenas entender a economia, mas principalmente os valores e as crenças que influenciavam o comportamento das pessoas nesta questão. Então, Max Weber, ele percebeu que, meu cara, que uma relação muito próxima entre o surgimento do capitalismo industrial e a ascensão da religião protestante, né, o protestantismo surgiu a partir de quê? De uma ruptura entre a Igreja Católica, iniciada por Martinho Lutero, né, e deu origem a várias igrejas que existem até hoje. Esse movimento religioso se espalhou pela Europa, né, e trouxe uma nova forma de enxergar o trabalho e também a vida. Então, mas o que exatamente Max Weber percebeu, né, nessa relação entre religião e capitalismo? Te explico. Bom, ele observou que os valores protestantes, né, eram muito parecidos com os valores do capitalismo. Então, o protestantismo defendia a ideia de trabalhar com disciplina, dedicação, persistência, sem ostentação. O trabalho deixou de ser visto, né, como um castigo ou como uma tortura e passou a ser visto como sendo uma missão, quase como um dever moral. Portanto, trabalhar duro não era apenas uma necessidade econômica, mas uma forma de demonstrar virtude e valor espiritual, segundo Max Weber. Então, nesse contexto, trabalhar e prosperar passou a ser interpretado como um sinal da benção divina, né? Ou seja, quem enriquecia era visto como alguém que estava no caminho certo, alguém disciplinado e merecedor. Né? Por outro lado, quem não prosperava era frequentemente visto como alguém que não se esforçava o suficiente. Percebeu a meritocracia aí? Bom, perceba o peso dessa ideia. A desigualdade deixava de ser vista como um problema social e passava a ser interpretada como resultado do esforço individual. Esse é o capitalismo, meu querido. Bom, e aí entra o ponto mais importante da análise de Weber. Ele percebeu que essa lógica religiosa combinava perfeitamente com as necessidades do capitalismo, ou seja, o capitalismo precisava de pessoas disciplinadas, produtivas e comprometidas com o trabalho. Né? Então, o protestantismo ajudou a construir exatamente esse tipo de mentalidade defendida por Weber. Então, aos poucos, essa visão se transformou no que hoje chamamos de meritocracia. Né? A ideia de que o sucesso depende exclusivamente do esforço individual. Sacou? Bom, mas Weber também não estava dizendo que isso era uma verdade absoluta, ainda bem. Ele estava analisando como essa forma de pensar surgiu e como ela ajudou a fortalecer o capitalismo. Então, essa, né, pequena prática, né, diria Weber, o trabalho nunca está separado da desigualdade social, porque as oportunidades não são iguais para todos. Né? Ninguém aqui é inocente, todos sabemos disso. Então, existem fatores sociais, históricos e econômicos que influenciam, né, quem tem mais chances de prosperar. Ou seja, os herdeiros, por exemplo. Então, o que Weber nos mostra é algo profundo e desconfortável, porque o capitalismo não se sustenta com dinheiro e produção, mas também com ideias, valores e crenças. E muitas dessas crenças, meu caro, ainda estão presentes nos nossos dias. Então, quando ouvimos frases como, por exemplo, quem quer consegue ou basta se esforçar, a sociologia serve justamente para isso, revelar que aquilo que parece natural, na verdade, tem uma história. E entender essa história é o primeiro passo para você enxergar a realidade com extrema clareza. E se eu te dissesse que você, né, sempre repete esta mesma história, e muitos repetem, né? De que se você esforçar, você vai conseguir, né, basta ter fé, você vai se prosperar. Né? Não caia neste golpe, tá bom? É isso, eu falei sobre a ética e o trabalho. Beleza? Se você gostou deste meu conteúdo, onde eu falei de Weber, relatando aqui as questões do trabalho, já se inscreva no canal, o Fato Social, compartilhe este vídeo, deixe o seu like. E é isso.
Vejo você no próximo vídeo. Tchau.